Olá, queridos, agora voltando aqui, Samuel, é como a Bíblia diz, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Eu quero saber o seguinte, o nosso tema agora é como Deus entrou na sua vida, mas você não pode sair desse quadro sem contar a história lá do estoque, do papelão. Você precisa contar, compartilhar com esse povo de Deus. Sim, e se encaixa nesse tema com certeza. Com certeza. Porque eu nasci em berço evangélico, mas essa é uma experiência de intimidade minha com Deus, né? Sim. Então Deus Exclusiva. entrou na minha vida, né, com força. É uma experiência linda porque eu tenho certeza que eu fui um instrumento usado, apenas instrumento, porque eu não tinha capacidade de fazer uma canção, letras dessa forma. Com certeza foi ele que me deu, tenho certeza. Inspiração, né? Que veio dele. Até mesmo a melodia, né? A melodia da canção. Até o Anderson Freire falou, isso é a versão americana. Foi mesmo. Isso não é possível, esse menino pegou a versão. Pô, cara, de onde saiu isso? Veio do céu, ele falou, poxa, te admiro. E eu estou muito, muito grato a Deus, porque é muito lindo ver que ele me usa, né? E é para a glória de Deus, e eu estou muito feliz com isso. E Deus me usou tem muito tempo. Deus começou a me dar canções, eu canto desde pequeno, desde os 9 anos de idade, mas Deus começou a me dar melodias e música dentro do estoque há 2 anos atrás, de uma loja onde eu trabalhava, dobrando roupa, etiquetando tamanho, carregando caixa, e Deus ali, naquele lugar, né, um cenário onde a promessa era distante. Eu tinha a promessa, né, de cantar, sempre cantei, sabe, de gravar, e acabaram com o meu sonho, porque o CD acabou, mas surgiu esse novo formato, né, um formato da plataforma digital, e Deus começou a me dar canções ali. Essa canção que eu cantei, Coração de Joelhos, né, Deus me deu ali, refletindo após uma palavra do meu pai na nossa igreja, ele pregando, ele disse, tem muita gente que entrou aqui, tem muitas pessoas que chegaram aqui e você olha para ela, talvez ela está toda engravatada, com a Bíblia debaixo do braço, ela chega na casa de Deus, dobra o joelho, fala alguma coisa com Deus, mas infelizmente virou religiosidade, infelizmente virou rotina dela. Por outro lado, tem alguém no cantinho e você não dá nada por ela, mas só Deus conhece o coração de alguém. E essa palavra ficou no meu coração, e eu no dia seguinte ali trabalhando, Deus começou melodia e letra, quando entrar na minha presença não dobre apenas o teu joelho, dobre o teu coração também. Muito forte, né? Poxa, e eu com aquilo, meu coração ardendo, eu falei, gente, olha o que Deus está me dando, e eu sem saber para quê, eu trabalhando ali no estoque, pandemia, tudo fechando, igreja fechando, evento acabando, show acabando, falei, poxa, como que vai acontecer? Agora não vai ser. Dentro de poucos meses surgiu a oportunidade de eu participar do concurso Som Gospel da MK. Eu não sei nem como se inscreve, pra você ter noção, meu amigo. Eu fui gravar com um amigo num estúdio, e ali o cara me viu cantando e falou, vamos escrever ele no Som Gospel. Falou, pai, pode escrever teu filho no Som Gospel? Falei, aí meu pai olhou pra mim e falou, Samuel, o que tu acha aí, velho? Falei, pai, eu quero, pai, então vamos embora. Vamos pra frente. Vamos embora. Aí mandei meus dados para ele. Daqui a pouco ele me liga, Samuel, já te inscrevi, já mandei o teu único vídeo, primeiro vídeo do YouTube lá para eles. Você já passou aí, já foi aprovado, agora é só ir lá agora se apresentar, porque tu já passou aí. E é quarta de finais e semifinal, e aí tem a votação da galera, todo mundo votando na minha cidade, sou de Teresópolis. A cidade inteira me apoiando, os pastores, as igrejas, nossos amigos, nossos familiares, e aquela votação, aquela correria, porque não dependia só do meu talento, né? Dependia da votação do público, mas graças a Deus eles vieram juntos, e Deus nos deu a vitória, e a gente venceu o concurso, e eu ganhei um carro zero. Que benção. E o prêmio era um carro zero, e entrar para MK. E gravar um single só pela MK, um clipe só. Isso já estava bom, né? Mas eu estava com a esperança, né, e a fé em Deus de que eu iria entrar para MK. Então, Deus nos surpreendeu mais uma vez, porque a Marina me liga e fala, Samuel, a gente precisa de canções aqui
e a gente não tá achando uma que seja a sua cara. E eu falei, poxa, Anderson Freire, Kleber Lucas, Pastor Lucas, Delino Marçal, é muita gente lá, não tem música. Eu falei, tem coisa aí, a gente ficou ligado com Deus. E ela falou, procura compositor aí, amigo teu, alguma coisa. Eu falei, não, eu tenho canções aqui. Deus me deu 6 canções lá dentro do estoque. É isso mesmo. E eu mandei pra ela, falei com meu pai, a gente foi, gravou no estúdio de teclado e voz, mandamos pra ela, ela ouviu as canções, 3 dias depois ela liga pra gente e fala, Samuel, eu gostei muito das canções, eu gostei de uma aqui, batei, mas a gente não vai gravar só essa não, a gente vai gravar todas essas canções e você é o mais novo contratado da MK. Glória a Deus! Meu Deus! E aí Deus surpreendendo a gente, e pra mim essa é uma experiência em pouco tempo assim que explodiu. Eu vi Deus na minha vida, particularmente, eu tenho certeza que se não fosse por Ele, nada disso teria acontecido. Como Davi, né? Tava lá cuidando das ovelhinhas do pai, no pasto, e tava cuidando e falando assim, alguma coisa vai acontecer em algum momento, vou continuar cuidando aqui, porque o movimento de Deus é totalmente diferente do movimento do homem, né? Jessé, ele separou os filhos para a batalha, fez soldados fortes, e aí Deus separou Davi para o campo lá, guardadinho, né? Então, às vezes, o próprio homem separou vários ministradores para um canto, mas Deus te guardou lá no estoque. Fica aqui, filho, vamos cuidando aqui das ovelhas, e nessa que você cuida aqui das ovelhas, eu vou te dar uma canção hoje, amanhã eu te dou mais uma, você vai guardando, vai alimentando isso dentro de você, porque vai chegar um momento que vai vir o convite para a unção, o convite para o reinado, mas no meio do caminho você também ainda vai matar um leão, vai matar um urso, né? Então fica esperto porque vai ter batalha, mas assim, quem está de fato, né, entregue no Senhor, né, ainda que venham as dificuldades, as batalhas, que elas existem, é normal, né? O próprio Salmo 23 vai dizer, né, Deus prepara uma mesa perante os meus inimigos, porque o inimigo existe, né? Eu até tenho um tema no Instagram que falo sobre isso. Às vezes nós oramos para que não tenhamos inimigos. Deus, eu não quero ter inimigo. Aí a gente vive numa vida de frustração, porque o inimigo existe. Não quero inimigo, tira o inimigo de mim, eles existem. Deixa sentar na mesa, só que a unção é maior sobre ti. Você está protegido na unção e o inimigo ele não vai te vencer, porque Deus prepara a mesa, unge a cabeça e abençoa e protege, ou seja, os inimigos eles vão existir, mas a vitória é sua, porque maior o que está dentro de ti do que o que está fora, né? Maior o que está dentro de nós, que é Deus, do que o que está no mundo, né? Então, glória a Deus por esse testemunho aí. Amém. A gente vê que Deus faz tudo no tempo perfeito, né? No tempo exato. Só acrescentar o que o Samuel falou, eu acho que vai encaixar perfeitamente, é o seguinte, nesse período do estoque, ele tinha sonhos, né? Projetos, e aí você sabe como que é difícil, você precisa de recursos financeiros. Então, a gente começou a crer e foi preparar as músicas, né? Eu, Samuel, acredito nessa música aqui. Eu, pô, pai, nem está pronta. Está faltando, tem que botar mais um. E aí fizemos a música mesmo assim, que ele sempre foi submisso na questão de... A fé predominou ali, né? De atender uma orientação. Mas um pouco antes disso ele recebe um convite. E o pastor veio falar comigo. Eu queria remunerar um tecladista, teu filho é fera. Eu queria remunerar ele para ele tocar na minha igreja. Qual dia de culto da tua igreja? Domingo e quarta, o mesmo que na minha. E ele vai ser contratado, a gente assina a carteira, e ele vai trabalhar ali com aquilo que ele ama. E eu falei, cara, como é que eu não vou falar isso para Samuel? Eu tenho que falar isso para Samuel. Só que a gente tem a nossa igreja. E ele é o meu músico, o músico da igreja. E contei pro cara, falei, Samuel, tem notícia para te dar boa aí, cara. Ele, meu filho, o que é? Falei, o pastor aí querendo te contratar, vai ser remunerado, valor considerável, vai ser mais do que tu ganha lá, e tu vai poder ficar benzão, cara. E a igreja? Eu falei, ele falou que vai te levar para estar comigo uma vez no mês. Então, quarta e domingo tu vai estar com ele, mas uma vez no mês tu vai lá ensaiar comigo e tal. E ele, sério? Eu falei, sério, eu libero? Eu falei, libero, pô, tá liberado. Aí ele foi, deu aquela pensada e eu quase chorando. Coração em lágrima, né? Ele chegou para mim, pai, não quero isso não, pai. Eu falei, por que não, cara? Eu quero estar com o senhor. Sem estar contigo não adianta eu estar em lugar nenhum.
Mas e o valor? Nós vamos estar juntos até o final. Então, assim, essa posição dele alegrou meu coração, trouxe uma alegria muito grande para mim. Imagino. Você não tem noção do que explicando não é tão forte quanto tu viveu. É verdade. E aí, logo após, um pouquinho para frente, muito pouquinho, gente, Deus abre a porta para Estourou. eles escancaradamente. Então, estar lá cuidando das ovelhas, valorizando aquele pouco, para estar vivendo muito. Porque o valor maior é o paizão, né? É claro. Foi top O demais. ministério é a família lá, a minha igreja. Por mais que as portas se abram, eu não abro mão da minha igreja, da minha casa, da minha família, da minha cidade, porque ali é a minha estrutura, né? E na verdade, hoje em dia, o que a gente mais vê é cantores, pregadores, itinerantes, sem essa base, infelizmente. Às vezes as coisas estão difíceis porque não tem base, não tem ninguém por ele, não tem ninguém que guie ele, e é muito sozinho, né? Eu não posso perder essa base, não posso perder essa estrutura. Eu tenho certeza que vai me manter de pé aí e não tem como cair. Foi tremendo o que Deus fez, né? Porque na sua fidelidade de falar, mesmo com o coração choroso, É verdade. na sua fidelidade para com teu pai, aí Deus falou, nessa fidelidade eu entrego algo maior, eu abro uma porta maior, né? Isso aí. Deus, assim, eu costumo dizer que Deus é cirúrgico, Ele é perfeito, Ele vai nos detalhes, né, ao nosso favor. E, pastor Luciano, como que Deus entrou de fato na sua vida? Em qual momento? Qual foi, assim, o impacto, a transformação? Mas é muito, eu vou resumir bastante, mas a ideia, sou de uma família pagodeira, né? Eu tocava pagode em comícios, tocava pagode em porta de barraca. Então eu sou de uma família muito simples e a gente vinha nessa pegada. Então a ideia é isso, é se formar e amanhã estar numa banda, estar num grupo de pagode, era um sonho, né? E aí a gente também, por ser católico, estava no movimento carismático, em 85, 86. E no movimento carismático nós começamos a viver a experiência com Deus e buscar a Deus de uma maneira de querer conhecer mais de Deus. Aquele desejo, né? Então, assim, existe uma liturgia que você não tem acesso à Bíblia, mas a gente começou a buscar. E quando a gente achava aquele nome Malaquias, falou, o que é isso, cara? Abacuque, o que é isso? E começamos a falar, tem esses caras na Bíblia? E se aprofundamos, e Deus foi trazendo uma clareza para a gente, e a gente ali viveu o dom do Espírito Santo, viveu a manifestação do Espírito Santo, e começamos a mudar. Só que até essa mudança acontecer, metade do caminho era hino, outra metade era pagode, metade do caminho, e a gente foi vivendo isso aí, até que nasceu uma igreja, né? Nasceu uma igreja, e a conversão nossa, 70 jovens, onde o padre estava com a gente na reunião, e começamos a orar na hora de entender o que Deus queria para a gente. Nós fomos impactados pela graça, e a conversão começou a gerar em nós propósito de se formar, de se aprofundar, de estudar e de entender o que Deus tinha para nós. E ali começou um caminho. Então aquela família que vinha de uma sequência de pagode, de porta de barraca, de bebida, começou a mudar a história. Hoje a gente tem vários pastores, presbíteros, advogados, Deus começou a levantar, Deus começou a dar estrutura, Deus começou a ampliar a visão. Aí quando Samuel chegou, essa estrutura já estava estabelecida. E tudo por minha mãe, Penha, e saudosa tia Lúcia, que começou a orar para que Deus mudasse o nosso coração. Então esse momento na minha vida que impactou, mudou o curso, e a gente pôde experimentar Deus por Ele se apresentar diretamente. Eu não posso nem dizer que foi uma busca inicial. Foi Deus que pegou, vem cá, eu quero mudar a história de vocês. Então antes da gente, nós somos a geração que agora está em Deus. Antes da gente, não tinha ninguém, eu não sou filho de pastor, eu não sou neto de pastor, eu não tenho tio, avô que estava, não tenho. Mas o Senhor chegou e falou, eu tenho um plano com a tua família, e a gente vai mudar isso. E quebrou. Então hoje a história é outra, a formação é outra, a ideia é outra. Sabe quando Jesus chega enriquecendo? Foi isso que aconteceu, é o maior impacto da minha conversão. Ah, que benção. E Samuel, como é que você enxergou toda essa base formada? Como é que foi para você saber já o movimento que Deus estava fazendo na família
E aí você entrou nesse movimento, entrou nessa direção daquilo que Deus estava fazendo. Como é que foi essa adaptação, digamos assim? Cara, então eu já nasci desse, meu pai já era praticamente pastor, então assim, eu tenho as minhas experiências mesmo são mais de altar, né, da igreja, a garra, porque não é difícil, né, é complicado, a minha experiência é mais com outras pessoas, né, escola, e ser diferente, e nunca ser igual ao mundo e tal, minha família também, e eu vendo, né, meus tios até se convertendo, entendeu, vindo para a igreja, mas praticamente todo mundo já era da igreja, né? Nosso Natal já é lindo, é música, louvores a Deus. Meu pai conta que tem Natal antigamente era só, meu Deus do céu. Só Jesus na terra. Quando eu cheguei já estava tudo pronto, graças a Deus, glória a Deus. É uma nova, um novo caminho. E eu sou muito grato por ter minha família nesse caminho. Meu avô está lá com a gente, diácono da igreja. Minha avó, pastora da igreja também. Então é uma coisa inexplicável. Sou grato a Deus por ter essa família. É sobre posicionamento, né? Você tomou um posicionamento que aí automaticamente as suas gerações já nascem dentro desse posicionamento. É isso aí. Né? E aí você, quando você... assim, eu costumo dizer o seguinte, quando o primeiro, que vem de gerações que não servem a Deus, né, a Jesus, e aí você vem num posicionamento como o primeiro, a batalha é muito maior. É muito maior para você. Você quebrar, mudar você tudo. Quebrar tudo, espiritualmente, né, naturalmente, tudo, você ali foi um grande guerreiro, né, porque na sua queda, outros cairiam após você, mas como você se permaneceu em pé, outros se levantaram após você, né? Então isso é muito forte. A minha história também é assim. A minha geração daqui para trás não servia Jesus, né? E aí eu também fui o primeiro. Por isso que eu estou comentando isso. Porque só comenta isso quem viveu isso, né? Eu penso, só recebe autoridade quem viveu na pele a autoridade, não é na teoria que vem a autoridade. Então, nesse posicionamento meu que foi difícil, é uma batalha que você enfrenta para quebrar uma direção de gerações. E aí você começa a estabilizar o reino de Deus em algo novo que não existia. Pesa porque é espiritual, social, porque também você vai mexer no social. Cultural, tudo, mexe com tudo, né? E você sabe que a lei, ela só tem valor quando a cultura não é maior do que ela, porque a cultura fere princípios. Né? Por isso que o Brasil, não sei o quê, porque as pessoas têm uma cultura diferente. Verdade. Então você, quando se coloca na posição, agora tu está contando, de ser o primeiro, tem que mudar o costume cultural, social, espiritual e a força para fazer isso. Embora Deus está na frente, é muito grande. Mas hoje eu olho para a minha família, a família Miranda em Teresópolis é muito grande. Muito grande. A gente tem agora vários integrantes da família. Um foi na Eliane agora, pastor do Passinho. Mas não sei quantos. Sabe por quê? Porque Deus começou a mudar a história da família. É verdade. Tremendo, né? Gente, tinha 200 mil habitantes. Então, uma cidade que tem bairros em São Gonçalo que é maior do que isso. Então, e você ter ali a família Miranda é algo muito grande ali em Teresópolis. Todo mundo conhece. Entendi. Você chegar lá no Soberbo, na entrada de Teresópolis, conhece a família Miranda, pastor? Você não conhece alguém? Não tem como. Samuel, então, hoje, é caso que a gente está como que os holofotes estão virados para a gente ali. E aí só Deus, lá atrás, não dava para imaginar, não dava para mensurar como que Deus ia fazer. Aquele garotinho estava na rua, de pé no chão, porque não tinha que chute ou não tinha chuteira para jogar bola, chutando, aí você rompe o dedão, né? Aí normal. Você chuta com a perna esquerda, porque a direita está quebrada, mas a esquerda está boa, e daqui a pouquinho você está num outro nível. Você está andando em Israel, você está andando em... Como é que é isso? Como que Deus te leva a países? Como Deus te leva a lugares? Como que Deus leva Samuel para ir? Como que faz isso? A promessa de Deus, os planos de Deus. Porque alguém decidiu ficar. Não com perfeição, não há mérito em nós. Sim. Somos famílias imperfeitas. Queria até compartilhar isso com as pessoas. Não existe família perfeita. Verdade. Não existe relacionamento perfeito. Eu e meu filho, a gente trabalha para as imperfeições do nosso relacionamento não nos separar. Mas não significa que aqui está tudo conectado,
que é tudo maravilhoso, que tudo é colorido. Não, não, não. A gente pensa diferente, há divergências, há cobrança, mas a gente entendeu, Deus entra no meio, e a família imperfeita, o relacionamento imperfeito, ele permanece pela presença do Deus perfeito. É verdade. Então o Deus perfeito é que faz a diferença. Então a história não é um mérito meu. Como é que você foi? Você foi fera? Não. Mas o Deus que é fera, foi o conosco. Deus que é perfeito, estava na frente e abriu toda essa porta, essa dimensão que a tua geração que está vindo, né? Também, meus filhos vai viver o sobrenatural. Meus filhos em casa já adoram o Senhor. Olha com isso. 3, 4 anos cantam louvores e tudo mais. E é justamente isso. O movimento de Deus, o reino de Deus foi implementado. Nós tivemos uma posição de ficar em pé, ainda que venha as lutas, né, as batalhas que são terríveis, a gente fica em pé, orando, buscando, fazendo jejum, e aí Deus ele vai consolidando o reino dele em nós, né? E as nossas gerações, elas serão gerações abençoadas, proféticas, né? Louvores na pregação e tudo mais. É interessante realmente, porque Deus não fez somente em uma pessoa e também não fez somente, né, nos seus filhos. Ele está fazendo na cidade, no bairro inteiro, né? O que começa num coração de um homem, ele está espalhando aí, como você falou, Teresópolis já conhece, muita gente conhece. Então, assim, essa expansão do reino, o propósito, eu costumo dizer que é muito maior do que a pessoa, né? Então, assim, o propósito, ele está avançando Teresópolis inteiro. E, como eu falei, Samuel, vai avançar para nações, vai alcançar países, né? Então, o que começa lá no futebol descalço vai para países, o que está atrás do estoque vai para nações, porque quando nós entendemos que não somos nós que fazemos, né? Nós entendemos que não é para a gente trazer Deus para a nossa dimensão, mas é para a gente ir para a dimensão de Deus, né? Então o sonho dele é muito maior que o nosso sonho. A gente nem imagina. A Bíblia vai dizer, né, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, pelo fato de nós amarmos a Deus, Ele faz coisas grandiosas que em nenhum dos nossos sonhos nós poderíamos pensar que aquilo ali poderia acontecer, né? É muito forte. Fechando aqui mais um quadro, a palavra que eu vou deixar para você é o seguinte: pega a sua vida, a sua história e entra na dimensão do Senhor. Não traga Deus para a sua dimensão, porque se você trouxer Deus para a sua dimensão, você vai falar: mas não é possível Deus fazer isso aqui porque eu sou limitado. Não é possível Deus abrir essa porta porque eu não sou ninguém. Não é possível acontecer isso comigo porque eu sou cheio de defeito, cheio de amargura, cheio de tristeza. Não é assim. A gente tem aqui o testemunho vivo dessa família abençoada, família de profeta, família sacerdotal. Nós devemos nos entregar, nos lançar para a dimensão de Deus, porque se Deus entra, ele é possível. Se Deus entra, esse sonho é possível de ser realizado. Se Deus entra, essa promessa é possível de acontecer, porque para Deus fazer, ele só precisa do nada, né? Do nada. Se você tem o nada, você pode entregar, porque Deus pode fazer tudo em cima do seu nada. Então não traga o tudo de Deus para dentro do seu nada, mas leva o seu nada para o tudo de Deus, porque você vai ver que, de fato, as coisas vão acontecer, os milagres vão existir, Deus vai expandir a sua história, você vai viver sonhos inimagináveis. Que Deus possa expandir aquilo que você acha que é pequeno. Que o Senhor possa expandir os seus sonhos para que você possa vivê-los embaixo da direção, embaixo da paz e da prosperidade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.